e obtém. Tá? E agora fica fácil, né? Porque como eu agora estou escrevendo essas frações de tal modo que a unidade esteja dividida no mesmo número de vezes, 30 vezes, tá? Para comparar essas frações, basta ver quantas vezes eu estou tomando essa minha subdivisão. Então, como a minha pergunta era qual das três frações, qual dos três números representados era o menor, a resposta é que esse é um número menor. Tá? Por outro lado, o maior deles é o 7 décimos. Tá? Então, quando eu circulei aqui o 18/30, mas é claro que eu podia ter circulado o 3/5, que representa exatamente o mesmo número do que ele. Vamos então à parte B, em que nós também temos que comparar três números racionais, mas agora escritos na forma decimal. Os números são 1,3, 0,025 e 0,12. Então, quando problemas como esse aparecem em avaliações, é muito comum haver uma incidência grande de respostas no 0,12, porque as pessoas que estão respondendo 0,12 são aquelas que estão, na verdade, ignorando os princípios da representação decimal e olhando para esses números como se fossem números inteiros. De fato, se não tivesse vírgula aqui e os números a serem comparados fossem 13, 25 e 12, tá? O 12 seria o menor. Mas como esses números são números decimais, que têm um número diferente de casas decimais, a comparação não pode ser feita dessa forma. Na verdade, a maneira da gente resolver o problema consiste exatamente em eliminar essa dificuldade. Tá? De modo geral, para trabalhar com números decimais, quase sempre o que a gente faz, tá, é fazer com que os números decimais passem a ter o mesmo número de casas decimais. Claro, não é mudando a posição da vírgula, tá? É completando com zeros à direita, que não alteram o número e permitem que a gente iguale essas casas decimais. Então, por exemplo, qual é o efeito de eu colocar um zero à direita aqui do 1,3? Então, vejam, 1,3 tá, significa 13 décimos. Quando eu coloco um zero aqui a mais, o que eu estou fazendo, na verdade, tá, é encontrando uma outra fração equivalente a 13 décimos que representa esse mesmo número. Ou seja, agora eu estou escrevendo esse número como 130 centésimos. Como aparece aqui um número que, na verdade, tem três casas decimais, vou colocar mais um zero. Quando coloco mais um zero, eu estou escrevendo esse número como 1.300 milésimos. Então, colocação de zeros à direita não altera o número e agora eu fico numa situação muito boa, tá, para comparar esses dois, porque ambos estão escritos como milésimos. Esse aqui como 1.300 milésimos, esse aqui como 25 milésimos. É claro que o primeiro é maior do que o segundo. Para o terceiro eu faço a mesma coisa. Como eu tenho apenas duas casas decimais, coloco uma terceira casa, tá? Isso não altera o meu número, tá? E agora ele passa a ser 120 milésimos. Tá? Então, no momento em que eu completei as casas decimais de tal maneira que todos tivessem a mesma quantidade, fica muito fácil ordenar esses números. Tá? Nós percebemos que esse aqui é o menor, que era o que estava sendo pedido, tá? Que depois vinha esse aqui, tá? E finalmente o 1,3 é o maior de todos. Prosseguindo, o exercício 3 pede que vocês escrevam dois números escritos na forma fracionária como números decimais, os números 4/5 e 2/7.
Então, um tempinho aí para vocês trabalharem em cima do problema. Então, nesse exercício, nós temos que escrever números dados na forma de fração como números decimais. Então, o primeiro número é 4/5. Essa é uma situação mais fácil do que vai aparecer no item B, tá? Porque é fácil nós convertermos essa fração para uma fração decimal. E uma vez que ela esteja escrita como uma fração decimal, ela está pronta para ser escrita na forma decimal. Por que isso? Porque esse denominador aqui, né, ele só tem um fator 5, e toda vez que nesse denominador eu tenho apenas fatores 2 e 5, eu sempre posso multiplicar por um número de tal maneira a obter no denominador, tá, uma potência de 10, quer dizer, 1 seguido de vários zeros. Aqui é imediato, né? A gente percebe que para obter uma fração decimal, dá para obter uma fração decimal com denominador 10. Então, uma fração equivalente a 4/5, eu multipliquei por 2 aqui, vou multiplicar por 2 aqui também. Então, 8/10 é uma fração equivalente a 4/5. E 8/10 se traduz imediatamente como o número decimal 0,8. Uma outra maneira de eu chegar a esse resultado, e eu vou precisar disso aqui para o item B, tá, é usando o algoritmo da divisão. Então, uma fração pode ser escrita na forma decimal executando o algoritmo da divisão desses dois números. Então, quando eu divido 4 por 5, o quociente é 0, tá? E o resto é 4. Para prosseguir a divisão, eu coloco um 0 aqui à direita, tá? Coloco uma vírgula aqui no número e divido 40 por 5, tá? Obtendo 8. Tá? E agora, 8 vezes 5, 40. O resto é 0, que mostra que o número 4/5, quer dizer, o resultado de eu dividir 4 unidades, tá, em 5 partes iguais, que é uma interpretação aqui da fração 4/5, é a mesma coisa que o número 0,8. Vamos então à parte B, em que a fração a ser escrita como decimal é a fração 2/7. Então, aquela saída simples que nós tivemos no caso do 4/5, a gente vê que não se aplica, porque não tem jeito de você multiplicar 7 por um número inteiro e obter uma potência de 10, um número formado apenas por 1 seguido de zeros.
Então, o jeito é fazer a divisão, executar a divisão. Então, eu como já sei o que vai acontecer aqui, estou deixando bastante espaço aqui para fazer a minha divisão. Vamos lá. Então, 2 dividido por 7, o quociente é 0, tá? E o resto é 2. Então, prossigo a minha divisão colocando um 0 à direita. E aí, 20 dividido por 7, 2 com o resto 6. Não terminou ainda. 60 dividido por 7 vai dar 8 com o resto 4. Não terminou ainda. 40 dividido por 7 dá 5, né? Porque 5 vezes 7 é igual a 35, com o resto 5. Não terminou ainda. 50 dividido por 7 dá 7, com o resto 1. Quase que terminou, mas não terminou. 10 dividido por 7 dá, agora sim, quociente 1, com o resto 3. 30 dividido por 7 vai dar 4, que é 28, com o resto 2. Tá? E agora é o momento de a gente parar para pensar. Esse resto 2 que apareceu aqui, no momento que eu colocar um 0 aqui do lado, notem que é o mesmo ponto pelo qual eu já passei aqui em cima. Então, se eu ficar continuando essa minha divisão, na esperança de que ela vá terminar com um resto 0, como aconteceu lá no 4/5, eu vou ficar fazendo essa conta aqui para sempre. Então, na verdade, eu já sei o que vai acontecer. Tá? Esse padrão 2, 8, 5, 7, 1, 4 vai se repetir toda a vida. Tá? O que a gente obtém aqui é o que a gente chama uma dízima periódica. Então, o número decimal que representa essa fração 2/7 é um número decimal um pouco mais complicado do que os outros com os quais a gente trabalhou até esse momento. Tá? Porque para poder representar esse número, não dá para a gente parar numa certa potência de 10. Tá? Nós precisamos repetir um certo padrão a vida toda. Tá? Então, como é que a gente representa esse número? Então, a maneira mais precisa de representar esse número matematicamente é usando essa notação aqui, ó, colocando um tracinho em cima desse padrão. Como é que eu leio isso aqui? Esse é o número decimal, tá? Que é 0, e depois as casas decimais são obtidas repetindo esse padrão, tá? Uma infinidade de vezes. Às vezes a gente representa esse número também repetindo esse padrão algumas vezes e colocando pontinhos no final, tá? Para sugerir a quem está lendo esse número de que esse padrão se repete indefinidamente. Tá? O importante, gente, é ficar claro, tá, que isso vai acontecer sempre que nós escrevemos uma fração sob a forma decimal. Existem duas situações possíveis. Tá? Ou o processo termina num determinado ponto com resto 0, e nesse caso nós temos uma representação decimal finita, tá? Ou, se ela não terminar com 0, ela obrigatoriamente vai repetir um resto. Tá? Na verdade é fácil ver porque vai repetir, não? Porque quando eu divido alguma coisa por 7, os restos possíveis são 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, em algum momento, tem que repetir alguma coisa. Tá? E ao repetir, o mesmo padrão aparece de novo. Tá? Então, todo número racional, tá, pode sempre ser escrito na forma decimal, mas essa representação decimal pode ser de dois tipos diferentes. Ou ela é finita, como aconteceu no caso do 4/5, que foi escrito como 0,8, ou ela é infinita. Mas quando ela é infinita, ela é o que a gente chama uma representação
periódica, em que a gente tem um certo padrão que se repete indefinidamente, se repete para sempre. Agora, no exercício 4, nós vamos fazer a operação inversa da que fizemos no exercício 3. Eu estou dando dois números escritos na forma decimal, peço que vocês representem esses números como frações. O segundo número é o que a gente chama uma dízima periódica. Então, o que está implícito aí nessa anotação, 0,12, 12, 12 pontinhos, é que a gente continua a vida toda repetindo 12, 12, 12 todo o tempo. Então, um tempinho aí para que vocês possam resolver. Então, agora, nosso problema é escrever números decimais na forma de fração. Então, tem duas situações diferentes. Quando o número decimal tem uma representação finita, como ocorre na parte A do nosso exercício, é imediato. Porque, como nós vimos, toda fração, todo número decimal, escrito na forma decimal, na forma finita, se escreve como uma fração decimal. Então, 0,24 é igual a 24 centésimos. Tá? Já fizemos o nosso trabalho, quer dizer, a resposta 24 centésimos é uma representação em fração do número decimal 0,24. A gente tem um hábito, que é um bom hábito, tá? Mas... então, se você respondeu 24 sobre 100, você acertou, tá? Mas existe um hábito que a gente cultiva em matemática de que quando está representando um número sob a forma de fração, representar essa fração da forma mais simples possível, tá? Isto como uma fração em que nós estamos dividindo a unidade no menor número de partes possível. Então, para quem fez esse trabalho adicional, observou que essa fração pode ser escrita sob uma forma mais simples, né? Por exemplo, 24 e 100 admitem o fator comum 4. Então, se eu divido numerador e denominador por 4, tá, eu obtenho a representação 6/25, tá, que é uma representação equivalente à anterior. Tá? Por que isso pode ser importante? Como nós temos esse hábito, muitas vezes, se você está resolvendo um problema numa prova de múltipla escolha, a resposta vai estar escrita nessa forma mais simples. Então, ter esse hábito de escrever uma fração na sua forma mais simples é um hábito a ser cultivado, facilita a vida aí para a gente. Tá? Mas qualquer uma dessas duas respostas está correta aqui para o exercício. No exercício B, a coisa complica um pouco, porque a representação decimal, tá, que foi fornecida aqui, 0,12, 12, 12,
e assim por diante, é uma representação infinita. Então, no exercício anterior, nós vimos que quando tomamos uma fração, tá, e efetuamos a divisão, nós sempre chegamos a uma representação desse tipo, finita, ou desse tipo, infinita, mas periódica. Tá? Esse exercício aqui vai ajudar a nos convencer, tá, de que o caminho inverso também funciona. Isto é, toda vez que eu pego uma representação decimal infinita, mas com um período que se repete, tá, a gente consegue encontrar uma fração, tá, cujo resultado seja exatamente esse número que está aqui. Tá? Para encontrar essa fração, é possível que vocês tenham alguma vez aí na escola até aprendido, tá, alguma regrinha, tá, para escrever essa fração. Muitas vezes, talvez alguns de vocês se lembrem que você coloca uma fração em que o denominador tem tantos 9 quanto são os algarismos do período. Lembram disso? Não tem problema, não precisa lembrar. Tá? Então, o que eu vou mostrar a vocês aqui é um método que funciona, tá, para fazer esse tipo de conversão. A ideia é a seguinte, eu tenho essa minha representação decimal infinita, essa dízima periódica, tá? E eu vou representá-la como x. Tá? Então, eu vou fazer x igual a esse número que está aqui. Para poder encontrar essa fração, tá, eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu multiplico uma fração, um número decimal por 10, tá, o que eu faço, tá, é mudar o significado de cada uma das casas. Tá? O que antes valia 1, agora vale 10 e assim por diante. Ou seja, multiplicar por 10 é equivalente a pegar a nossa vírgula decimal e movimentá-la para a direita. Tá? Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer reescrever esse número de tal forma que a vírgula fique nessa posição. Tá? Eu vou querer escrever esse número de tal maneira que ele se torne 12, 12, 12, 12, 12, etc. Para fazer isso, eu tenho que pegar o número original e multiplicá-lo por 100, porque a vírgula andou 2 posições. Então, esse número que está aqui é o número 100x. Então, 100x é igual a 12,12, 12, 12, 12, etc. Por que isso resolveu a minha vida? Porque se vocês compararem esses dois números, tá, tudo que está depois da vírgula nesses dois números é igualzinho. Portanto, quando eu faço a diferença entre eles, a diferença vai ser a diferença das partes inteiras. Tá? Então, fazendo essa diferença, o que eu obtenho? Então, o de baixo menos o de cima. 100x menos x dá 99x. 12 mais essa coisa toda, menos 0 mais essa coisa toda, dá a diferença, 12 menos 0, que é igual a 12. Portanto, daqui, a gente tem, tá, o número x, que é igual a 12 sobre 99. Se nós quisermos escrever esse número na forma mais simples, nós dividimos por 3 o numerador e denominador e encontramos então que x é igual a 4/33. Então, eu afirmo a vocês, tá, que esse número decimal infinito, 0,12, 12, 12, 12, etc., é igual à fração 4/33. É claro que vocês podem ter achado, puxa, mas essa coisa aqui está certa, funciona? Não tem problema. Vamos convencer vocês que, de fato, isso funcionou. Quer dizer, eu vou efetuar essa divisão para a gente verificar que vai chegar a esse resultado. Tá? Então, vamos usar esse pedacinho aqui de cima do quadro. E efetuar a divisão. Então, 4
dividido por 33. Então, começamos com 0, resto 4. Acrescentamos um 0 aqui à direita, 40 dividido por 33, o resultado é 1, com o resto 7. 70 por 33, o resultado é 2, né? Porque 33 vezes 2 é igual a 66, com o resto 4. Tá? Então, observem que esse resto que obtivemos aqui no início vai se repetir. Tá? Da próxima vez você vai ter o 40 de novo, e aí o que vai dar? 1. Da próxima vez você vai ter o 70 de novo, o que vai dar? 2. E assim por diante. Tá bom? Então, é muito importante a gente perceber que pode fazer esse trajeto de frações para decimais nos dois sentidos. Então, se me for fornecida uma fração, eu sempre posso escrever essa fração como número decimal, que pode resultar tendo uma representação finita ou infinita e periódica. Se me for fornecido um número decimal com representação finita, é imediato escrevê-lo como uma fração decimal, e se eu quiser, posso simplificar os termos da fração para obter uma fração mais simples. Se for fornecida uma representação infinita, mas periódica, então, com esse truque de multiplicar o número por uma potência de 10, que corresponde ao tamanho aqui do período, tá? Nós podemos encontrar uma equação simples, né, que encontra qual é essa nossa fração. Tá? Antes de passar para o próximo exercício, um comentário a mais. Nós estamos falando de números decimais que têm representação finita, tá? E números decimais que tenham representação infinita, tá? Mais periódica. Uma pergunta natural é: será que tem números decimais que têm uma representação infinita, mas onde não haja repetições, que eles não se repitam? A resposta é sim. Tá? Todo número decimal, tá? Qualquer que seja a sua expressão das casas decimais, corresponde a um número real. Tá? Esses números, tá? Cuja representação decimal não tem um padrão que se repete, são exatamente os números irracionais. Tá? Então, os números irracionais, ou seja, os números que não podem ser escritos sob a forma de uma fração de numerador e denominador inteiros, são exatamente aqueles números cuja representação decimal não tem um padrão de repetição. Muito bem, agora no exercício 5, nós vamos recordar as técnicas envolvidas em executar operações com frações: soma, produto e divisão. Então, um tempinho aí para que vocês possam trabalhar no exercício 5.
Então eu vou resolver com vocês a parte A do exercício 5, que pede para a gente calcular a soma das frações 1/6 mais 3/8. E eu vou deixar as partes B e C para vocês fazerem com o seu professor na parte presencial do curso. Então, o objetivo aqui desse exercício é recordar as operações com frações. E na parte A, nós estamos recordando a soma de frações com denominadores diferentes, que é, na nossa experiência, uma grande fonte de erro, de dificuldade por parte dos alunos. Bom, na verdade, a ideia fundamental para fazer esse tipo de operação, nós já falamos antes, é a ideia de frações equivalentes. Porque somar frações com o mesmo denominador é muito fácil. Então, se eu divido uma certa unidade, digamos uma pizza, em 8 partes, tá? Alguém pega 3 dessas partes, portanto 3/8. Outra pessoa pega uma dessas partes, portanto 1/8. A fração total que foi tirada da pizza é 3 mais 1/8, quer dizer, 4/8, e a gente não tem a menor dificuldade de imaginar e efetuar essa operação. A dificuldade ocorre quando as frações têm denominadores diferentes. Porque aí a gente não pode simplesmente, por favor, hein, gente? O resultado, ninguém está achando que o resultado é 4/14, não, né? Somar numerador, somar denominador, isso não corresponde ao significado das frações. O nosso caminho para achar essa resposta é reescrever essas frações. Como? Reescrever essas frações como frações equivalentes, ou seja, de tal maneira que cada uma dessas frações represente o mesmo número que antes, mas de tal forma que o denominador seja o mesmo. Nós já falamos nisso há uns minutos atrás, quando estávamos comparando frações, tá? Então agora é o momento aqui da gente reforçar